Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Vamos ler do 14 ao 17. João 17, do 14 ao 17. João 17, do 14 ao 17, diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós queremos também, ó Deus, experimentar cada dia dessa nossa caminhada, desta santidade, desse trabalhar na nossa vida, pelo poder do Espírito Santo, essa mudança de vida, pelo agir do Santo Espírito do Senhor em nossa vida, assim como nós, pelo poder da palavra do Senhor, pelo agir poderoso do Senhor na nossa vida, experimentar, ser diferente, fazer diferença nesse mundo, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver em santidade, porque esta é a ordem do Senhor. Sede santo, porque o Senhor é santo. Nós queremos, ó Deus, viver assim para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por essa verdade, Senhor. E te pedimos que o Santo Espírito do Senhor venha nos fazer entender a palavra do Senhor, para que vivamos e pratiquemos, testemunhemos essa palavra em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é chegado o momento crucial. Jesus apresenta aos seus discípulos suas últimas instruções. Mas desde o capítulo 14 até o 16, Jesus vem confortando os discípulos. Promete outro consolador. Diz ser ele a videira verdadeira. Fala da missão do Consolador e apresenta suas palavras de despedida. Jesus encerra esse momento declarando: Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, que está lá em João 16, 33. Então, Jesus agora entra no capítulo 17, segundo está escrito em João, como está escrito em João, e ele levanta seus olhos aos céus, veja, e ora ao Pai. Naquele momento, ele começa dizendo assim: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferisse autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste, como está no versículo 1, primeiro e segundo. Então, irmão, Jesus diz que a vida eterna, ele continua orando, e ele vai dizendo que a vida eterna é conhecer o único e verdadeiro Deus, e a ele, a Jesus, quem o Pai enviou. E ele diz ao Pai que o glorificou neste mundo, realizando a obra que o Pai confiou a ele concretizar esta obra. Mas agora Jesus pede para o Pai o glorificar com o próprio Pai, com a glória que ele teve junto ao Pai antes que o mundo fosse mundo, antes do mundo existir.
Depois ele diz que revelou o nome do Pai aos homens que lhe foram dados nesse mundo. Homens estes que eram do Pai. E lhes foram confiados, homens que o Pai confiou ao Filho. E eles aprenderam, eles receberam a sua palavra. E eles absorveram esta palavra. Por esta palavra, seus discípulos reconhecem que tudo que o Pai deu ao Filho, deriva do Pai. Por essa mesma palavra, eles entendem. Eles conhecem agora que tudo que o Pai deu ao Filho, veio do Pai. Como Jesus mesmo disse antes, que não era dele mesmo, mas tudo vinha do Pai. Então Jesus passa a dizer que esse reconhecimento se deve exatamente a ele ter comunicado a verdade que o Pai lhe deu. Eles as acolheram e admitiram que realmente ele, Jesus, veio do Pai e que foi o Pai quem realmente o enviou. Jesus afirma que é por por aqueles discípulos, que ele está ali rogando ao Pai. Não pelo mundo, ele está rogando por todo mundo, mas pelos que o Pai o deu, porque eles são do Pai. E eles foram dados pelo Pai a ele, a Cristo Jesus. E ele continua orando e dizendo que tudo que é dele é do Pai, e o que é do Pai é também dele, e que em seus discípulos ele é glorificado. É neles que ele é glorificado. Próximo, irmãos, a sua partida para junto do Pai, Jesus roga por eles. Jesus roga para que eles permaneçam, para eles permanecerem no mundo, para que o Pai os guarde no poder do seu nome, e assim perseverem na unidade entre eles. Jesus pede para eles serem um, para eles perseverarem, para eles continuarem unidos nesse mundo, porque ele não vai estar mais fisicamente com eles, mas Jesus quer que essa unidade que ele tanto queria, tanto quer de nós hoje também, ele queria ali que permanecesse, e ele roga ao Pai para que isso seja uma realidade na sua igreja, no seu povo. Jesus os havia abrigado até aquele momento. Jesus os havia guardado, protegido no nome do Pai, pois o Pai os havia dado a ele, menos Judas Iscariotes, pois esta era a profecia. Já estava profetizado que seria assim. Então Jesus confessa que vai agora para estar ao lado do Pai, e diz isso para que eles ouvissem, para que eles escutassem e tivessem o seu pleno júbilo neles mesmos. Eles ficassem jubilosos por isso, eles ficassem felizes por isso. O que eles iriam ficar depois, que entendesse o que estava acontecendo. Então, no verso 14, Jesus volta a afirmar que os deu a palavra do Pai, deu a sua própria vida, ele que é o Verbo encarnado, deu a si mesmo, deu a ele mesmo, que é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus diz que é exatamente por isso que o mundo tem odiado a eles, porque não pertencem a esse mundo, assim como também ele não pertenceu e foi odiado pelo mundo, foi morto, foi assassinado pelo mundo. Aí no versículo 15, Jesus diz ao Pai que sua petição não é para que os arrebatasse desse mundo, mas que o livrasse de todo o mal que certamente eles enfrentariam. No versículo 16, Jesus reafirma que eles não pertencem a esse mundo, como ele também não é desse mundo. Aí, irmãos, é quando Jesus roga ao Pai. Veja isso. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, disse Jesus ao Pai.
Tem um comentarista, F.F. Bruce, que diz que o ensino que eles receberam de Jesus, que os discípulos receberam de Jesus, abrange tudo o que Deus lhe tinha dado para lhes transmitir, que é a sua palavra. O mundo insensível não creu nele, claro, quando lhes transmitiu pessoalmente a mensagem do Pai, não a dele mesmo, mas a mensagem do Pai. O mundo insensível não creu nele. E ainda hoje esse mundo tem muita gente insensível ainda. Se esse mundo abrangesse todos os seus ouvintes em potencial, o resultado do testemunho deles pareceria realmente ser pequeno, mas este é o mundo ímpio, desprovido de qualquer atenção à verdade celestial. Quanto abandono à palavra de Deus, quanta rejeição à palavra de Deus. Como esta palavra tem sido pregada, irmãos, mas as pessoas não querem saber da verdade. As pessoas estão se deleitando na mentira. As pessoas estão se alegrando, tentando ser felizes na mentira, buscando a ilusão desse mundo para serem felizes, para alcançarem aquilo que mais desejam e não conseguem. Não tem realização nessa vida, não tem prazer nessa vida, porque é mentira, é ilusão, não é a verdade de Deus. Assim, como esse mundo havia não só rejeitado o que ele dissera, mas até manifestado hostilidade contra ele pessoalmente, também demonstraria hostilidade contra os seus seguidores. Nós não vamos ser aceitos, irmãos, pregando a verdade. Nós não vamos ser acolhidos, nós não vamos ser ouvidos, nós não vamos pregar a verdade e ter espectadores para ouvir e aceitar e se converter e seguir o caminho do Senhor. Somente aqueles que verdadeiramente são do Senhor, somente aqueles que verdadeiramente são dados pelo Pai a Jesus Cristo. Apesar da hostilidade do mundo, irmãos, Jesus não quer que seus discípulos sejam retirados deles. Jesus nos quer aqui, para que nós preguemos o Evangelho. Jesus tem um tempo da nossa vida aqui, assim como teve dos seus discípulos naquela época, que ele tinha um propósito na vida deles, para proclamar o Evangelho por todo o mundo daquela época, por todo lugar daquela época. Mas apesar de tudo que nós temos visto, apesar de tudo que tem acontecido na igreja perseguida hoje nos nossos dias, nós sabemos que o Evangelho está sendo pregado. Irmãos, os missionários que foram mortos, nos momentos cruciais desses missionários, quando muitos esperavam que eles mandassem recados para que ninguém fosse para aquele lugar, muitos e muitos deles disseram: não deixem esta obra morrer. Eu estou morrendo aqui, mas mandem mais gente para aqui. O lugar vai estar vago, mas mandem outros missionários para aqui para morrer também. Mas para que o Evangelho seja pregado, para que a verdade seja semeada. Porque apesar da hostilidade do mundo, Jesus não quer que seus discípulos sejam retirados deles. Porque o Senhor tem o propósito de proclamar o seu Evangelho aqui. De ir atrás das almas perdidas, de ir atrás das almas que carecem da glória de Deus, da graça de Deus. E nós, irmãos, temos essa responsabilidade. É nós que temos que fazer, é nós que temos que ir, e nós não podemos perder tempo com tantas outras coisas. Nós não podemos perder tempo com nós mesmos. Nós estamos perdendo tempo com nós mesmos. Nós temos que perder tempo com as vidas que estão indo para o inferno, por causa da nossa negligência, por causa da nossa preguiça, porque nós não temos coragem. Nós já estamos muito bem, obrigado, eu vou para o céu, e os outros que se... É isso, irmãos. É para isso que Deus nos retirou do mundo, é para isso que Deus nos separou do mundo, é para isso que nós somos santificados, é para isso que nós somos separados das trevas do pecado. Jesus tem um propósito, sim, na minha e na sua vida. Jesus tem um propósito em nós. E nós temos que proclamar, irmãos, essa verdade. Porque
Somos cristãos. Somos cristãos. Nós somos um dia discipulados e agora nós somos discipuladores. E nós precisamos frequentar a escola dominical para aprender a ser discipuladores. Nós estamos estudando sobre esse assunto. Se você quer ser um instrumento na mão de Deus para proclamar o Evangelho do Senhor, venha para a escola dominical. Venha aprender o que é ser discipulador, o que é ser discípulo de Cristo. Porque nós precisamos, irmãos, fazer esta obra que Jesus está chegando. Jesus está voltando. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo. Nós estamos vendo a realidade desse mundo e Jesus está às portas. Mas no versículo 17, quando Jesus diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus roga ao Pai santidade para os seus discípulos. Eles precisam ser defendidos do poder do usurpador, cujos domínios estão invadindo. E em termos positivos, eles precisam ser santificados. Eles precisam ser separados para fazer esta obra de diferença. Eles precisam ser diferentes. Eles precisam ter uma posição diferente, estar do outro lado, não do mesmo lado. Eles vão estar no mundo, mas com o testemunho de Cristo Jesus. Nós vamos estar nesse mundo, nós vamos continuar nesse mundo até o dia que Deus quiser, mas testemunhando diferente, irmãos, porque é a diferença que vai atrair as vidas perdidas. Se é a mesma coisa, que atração nós vamos ter? Isso inclui a consagração para a tarefa que agora lhes é confiada. Além disso, inclui sua purificação interior e capacitação com todos os recursos espirituais necessários para executarem sua obra. Obra de evangelizar, obra de semear a palavra de Deus, obra de proclamar as boas novas do Senhor. Essa capacitação e purificação são obra do Espírito, mas aqui Jesus diz que o instrumento para esta obra é a verdade, é a palavra, personalizada na palavra do Pai, que Jesus deu aos discípulos, assim como Ele mesmo o recebera do Pai. Ele recebera do Pai, e o propósito era esse. O projeto do Pai no Filho era esse: pregar a palavra, proclamar a palavra, viver essa palavra, instruir os discípulos com esse evangelho. A própria mensagem que irão proclamar em seu nome exercerá este efeito santificador sobre eles. É proclamar a palavra para as pessoas serem santas, e é proclamar a palavra para viver essa santidade, para ser santo. É o dar, é o ensinar, é o semear, que atinge as pessoas, mas transforma a gente também. Transforma o discípulo, transforma o discipulador e o discípulo. Ela é a continuação da mensagem de Cristo. Assim como a missão que irão cumprir no mundo é a extensão da missão de Jesus. Irmãos, se nós tivermos consciência disso, a nossa vida muda completamente. Se nós tivermos consciência disso, nós vamos ver que estamos seguindo o caminho errado. Ela é a continuação da mensagem de Cristo. O nosso semear, o nosso pregar o Evangelho é a continuação da mensagem de Cristo. Assim como a missão que irão cumprir no mundo é a extensão da missão de Jesus. Nós vamos continuar o que Jesus fez. Nós vamos pregar o que Jesus pregou, continuar pregando, continuar estendendo a missão de Jesus. Jesus disse: olha, agora eu vou para o Pai. Agora vocês vão continuar a minha missão. Vocês vão continuar a minha pregação. Vocês vão continuar a obra que eu fiz aqui e agora deixo para vocês fazerem. Portanto, os discípulos foram dados pelo Pai a Cristo, mesmo procedentes do mundo. Eles nasceram no mundo,
procederam do mundo, mas não são mais do mundo, apesar de continuarem no mundo e não serem imediatamente tirados deles. Nós nascemos desse mundo, procedemos desse mundo, mas nós não somos desse mundo. Apesar de o Senhor querer que nós permaneçamos aqui, que nós estejamos aqui, e não sermos imediatamente tirados, arrebatados desse mundo. E outro comentarista, J.C. Ryle, ele comenta que Jesus estava pedindo que o Pai tornasse seus discípulos mais santos, mais separados, mais espirituais, puros em pensamentos, puros em palavras, puros em obra, puros em caráter. Ele diz que o grande cabeça da igreja ora para que a obra da graça seja levantada, seja levada adiante e seu povo seja santificado de maneira mais completa, em corpo, em alma, em espírito. Ele está falando do seu ser todo, do ser completamente. Santificação, irmãos, é exatamente aquilo que deseja todo servo de Cristo Jesus, e deseja ardentemente, deseja com todo o seu ser. Viver em santificação é a grande prova da realidade do cristianismo. Quem é cristão deseja isso ardentemente, do ser cristão e testemunhar de Cristo, pregar a verdade de Cristo, falar de Cristo Jesus, proclamar essa verdade maravilhosa. Então, irmão, nós não podemos esquivar da evidência de um viver em santidade, separado desse mundo, lutando contra nós mesmos, lutando contra o nosso desejo, lutando contra a nossa natureza, lutando contra o nosso viver diário, cotidiano, de fazer o que é diferente daquilo que o Evangelho tem nos ensinado. Temos de ser mais semelhantes a Cristo. Nós temos que lutar com todo o nosso ser para sermos mais semelhantes a Cristo, para imitarmos a Jesus, como Paulo diz. Viver em santidade treina o crente para o céu. Viver em santidade é o treinamento, é o seminário que nós passamos aqui para o céu. E nos prepara para viver na eternidade. Quanto mais nos achegamos a Deus, enquanto vivemos nesse mundo, tanto mais preparados estaremos para viver nos céus, quando daqui partirmos. Somos admitidos, irmãos, no céu totalmente pela graça de Deus. Sim, é verdade. Nós não somos admitidos no céu pelas obras que nós fazemos. Mas, veja isso, o próprio céu não será céu para nós se entrarmos ali possuindo um caráter destituído de santidade. Somos admitidos no céu totalmente pela graça, pelo favor imerecido de Deus na nossa vida. Mas o próprio céu não será céu para nós se entrarmos ali possuindo um caráter destituído de santidade. Nossos corações devem estar em sintonia com os céus, se nós queremos desfrutá-los. Temos de ter uma idoneidade moral para a herança dos santos na luz. E isso só Jesus em nós. E isso só a ação do Espírito de Deus em nós que pode causar essa idoneidade moral. Somente o sangue de Jesus pode nos outorgar o direito de possuir a herança que o Senhor nos dá. Somente a santificação nos capacita a desfrutar esta herança da vida eterna, esta herança da vida celestial. Somente a santificação nos capacita a isso. A santificação, irmãos, foi uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus suplicou para o seu povo. Por isso, santidade significa felicidade
E os que andam em intimidade com Deus são os que vivem com mais tranquilidade nesse mundo. Não é uma felicidade externa, mas uma felicidade interna, uma felicidade espiritual, do interior, uma felicidade que nós sabemos que temos e não podemos muitas vezes nem externar com o nosso exterior. Mas, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante das tribulações, diante das aflições que nós vivemos, nós temos essa felicidade, porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Porque a verdade da nossa vida é Cristo Jesus. Por isso que santidade significa essa felicidade. Quem despreza a santidade negligencia as boas obras, tendo o inútil pretexto de honrar a justificação pela fé, demonstra com clareza que não possui a mente de Cristo. Quem despreza a santidade negligencia as boas obras, tendo o inútil pretexto de honrar a justificação pela fé. Eu creio em Deus, e agora não vou fazer mais nada? Eu creio em Deus e não vou trabalhar para o engrandecimento do reino de Deus. Eu creio em Deus. E daí? Onde está a tua fé? Sem obra. Demonstra com clareza que não possui a mente de Cristo. William Hendricks, ele diz assim, preste atenção nisso. Essa santificação só pode ocorrer se a pessoa nutrir o desejo de ser governada pela verdade. Santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Essa santificação só pode ocorrer se a pessoa nutrir o desejo de ser governada pela verdade, por meio da revelação redentora de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, mais do que nunca na minha vida, e desde que eu conheci Jesus, eu sinto o desejo de nós sermos muito mais igreja, nós sermos muito mais corpo de Cristo, nós trabalharmos, irmãos, muito mais pela obra do reino de Deus, pela verdade mesmo, sabe, essa verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós estamos precisando nos apegar à palavra de Deus, à verdade de Deus, viver por esse caminho, por essa verdade, por essa palavra que é vida, que nos vivifica, que nos transforma, que muda a nossa realidade. Irmãos, o nosso mundo religioso está nos transportando por caminhos que fogem de tudo isso. O mundo religioso está nos transportando por caminho que não tem nada a ver com esse caminho de santificação, de verdade, de palavra de Deus. E nós precisamos nos voltar, irmãos, para a Bíblia, para as Escrituras Sagradas. Nós precisamos confiar que é esse poder que transforma os corações, que é a palavra de Deus que muda a realidade da vida do povo. E eu tenho que querer isso, eu tenho que desejar isso, eu tenho que almejar isso em meu coração, eu tenho que ir em busca dessa palavra, eu tenho que ir em busca dessa realidade, meus irmãos. Eu preciso glorificar a Deus com o meu testemunho, mas esse testemunho tem que ser evangélico, esse testemunho tem que ser bíblico, esse testemunho tem que ser das Sagradas Escrituras, desta palavra de Deus, não que os homens dizem. O mundo religioso, os evangélicos, os crentes estão indo atrás de palavras de homens, do que os homens estão revelando, da profecia de homens. A profecia de Deus está na Bíblia, a profecia de Deus está na verdade. Nós só vamos entrar no céu com santidade. O que é que Jesus pediu ao Pai? Santifica-os na verdade, santifica-os na tua palavra, santifica-os. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o verbo encarnado, é a palavra de Deus. É como se Jesus disse: Pai, meu Pai, santifica esse povo em mim. Irmãos, nós precisamos seguir a Jesus, nós precisamos trilhar os caminhos que Jesus tem nos dado.
Nós precisamos mais do que todo o tempo da nossa vida amar essa palavra, viver essa palavra, seguir o que está escrito. Nós não temos que inventar nada, nós não temos que criar nada, nós não temos que modificar nada, nós temos que ser santos na verdade, nós temos que ser separados do mundo pela verdade, porque a palavra de Deus é esta verdade que nós precisamos nos alimentar todo dia, irmãos. Todo dia nós precisamos nos alimentar. Eu estava dizendo aos irmãos o seguinte: meus irmãos, se você tem aquelas Bíblias no seu celular, todo dia aparece uma mensagem bíblica. Todo dia tem uma mensagem diferente. E essa mensagem que eu posto lá no Instagram de Sítio das Palmeiras, no meu Instagram mesmo, são mensagens que aparecem no meu celular. Quer dizer, é o mínimo que nós podemos ser. É o mínimo que nós podemos ter, porque nós precisamos conhecer a revelação de Deus, e a revelação de Deus só está nas Sagradas Escrituras. Como é bom, irmãos, muitas vezes hoje eu devo ter uns 3 sermões preparados para pregar, mas muitas vezes eu vejo uma palavra dessa e eu sento no computador e começo a escrever e começa a vir coisas maravilhosas, porque o Espírito de Deus, irmãos, trabalha na nossa mente, o Espírito de Deus nos guia, o Espírito de Deus vai nos mostrando coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, e é o Espírito de Deus por meio da sua palavra, não é invenção, não é coisa nova, é a verdade da Bíblia, é a verdade da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, o meu desejo nesta noite é que o Senhor os santifique. Eu quero orar como Jesus orou agora. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus nos abençoe.